Igreja Metodista em Rondonópolis. Deus abençoe a vida de vocês. Que gostoso nós podermos, neste finalzinho de 2020, estarmos juntos, ainda que à distância, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, projetando um 2021 de bênçãos e cheio da presença de Deus. Eu quero saudar o meu grande amigo, pastor Bruno, minha grande amiga, pastora Karina. Deus abençoe a vida de vocês, casal querido. Amo vocês, assim como amo a Igreja Metodista em Rondonópolis. Creio que a última vez que eu estive em Rondonópolis foi 2014, se não me engano, né? Já faz um tempinho, ministrando acerca de finanças, falando acerca de finanças e sendo abençoado por estar com vocês, por poder conviver com vocês. E um momento como esse, no qual eu recebo este convite, é um momento de reafirmar a alegria que é ministrar da mesa do Senhor para vocês, amados irmãos e amadas irmãs. O propósito deste encontro que está durando esta semana, que está acontecendo no decorrer desta semana, destes encontros, destes cultos especiais, é projetar 2021 como um ano abundante. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho com você nessa noite, a abundância financeira no ano de 2021. Aliás, com a licença do pastor Bruno, da pastora Karina, os princípios que eu vou deitar aqui, obviamente, eles não dizem respeito apenas ao ano de 2021. Uma vez que você observa princípios, uma vez que você estabelece na sua vida o objetivo de vivenciar os princípios estabelecidos por Deus, você está arrastando para dentro da sua vida a matéria-prima da fidelidade de Deus. Se você é das antigas aí em Rondonópolis, você vai se lembrar disso que eu vou te dizer. A nossa fidelidade é a matéria-prima da fidelidade de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor que está contido ali no livro de Gênesis, no capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10. Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras no lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se para ali dormir. E então sonhou: estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar de Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Feche seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta, oremos. Pai, obrigado pela tua palavra.
Nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque ela é tremenda, ela é perfeita e ela carrega para nós, Senhor, princípios de vida que nos inspiram, que nos movem e que nos fazem apontar para a eternidade. Senhor, revela agora a tua palavra ao teu filho, à tua filha, revela a tua palavra a mim, para que nós possamos, meu Deus, discernir os teus princípios de vida contidos na palavra que nós acabamos de ler. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém, glórias ao santo nome do Senhor. Querido, querida, você conhece essa história, você conhece muito bem a história de Jacó. A promessa que foi feita ao avô de Jacó, Abraão, há alguns anos atrás, ela está sendo reafirmada nesta passagem. Deus está falando para Jacó acerca da posse de uma terra na qual Jacó já estava, mas que ainda não fazia parte dele e do povo que seria, que fluiria a partir dele, a nação de Israel. Você se lembra que no capítulo 32 de Gênesis, esse mesmo moço, ele recebe um outro nome, ele recebe o nome de Israel. O Senhor dá para ele este nome, de Jacó, o enganador, o usurpador, aquele que faz coisas erradas, aquele que vive de uma maneira dissoluta, distante dos projetos de Deus, para alguém que reina com Deus, para um príncipe do Senhor. A transformação de fato é grandiosa, e o que Deus está fazendo aqui é reafirmando aquilo que ele já havia colocado na família de Jacó, para que a partir desta linhagem, a partir deste povo, uma bênção alcançasse uma nação, e a partir desta nação alcançasse nações. No entanto, Deus está cobrando alguns posicionamentos de Jacó aqui, e eu gostaria de compartilhar acerca destes posicionamentos com você, meu querido e minha querida, para que eu e você venhamos a discernir aquilo que o Senhor espera de nós como comportamento, como observância de princípios, e uma vez observando os princípios, nós venhamos a nos colocar em uma posição de herdeiros daquilo que Deus tem preparado para nós. Na palavra do Senhor, lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, a palavra abre este capítulo, um capítulo de leis complementares, ali no processo de legislação de Deus sobre a nação de Israel. O capítulo é aberto da seguinte forma: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres o mandamento que hoje o Senhor teu Deus te dá, sobre ti virão essas bênçãos e te alcançarão. Eu repito, a nossa fidelidade, querido, querida, é matéria-prima da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós nos movemos em fidelidade, a resposta de Deus, não porque merecemos, mas porque Ele ama, é nos abençoar. Deus ama nos abençoar quando nós andamos em conformidade com aquilo que Ele estabeleceu, quando nós andamos em conformidade com aquilo que o Senhor ordenou para nós. E aqui nós estamos vendo Deus colocando diante de Jacó algumas orientações para que Jacó pudesse observá-las, obedecê-las e a partir da observância ser abençoado e provocar a bênção sobre muitas vidas, sobre uma nação e sobre nações a partir dele. Primeira coisa que eu quero deixar claro para você, meu querido, minha querida: se você busca uma abundância de bênção na sua vida financeira, na sua vida patrimonial, e você busca essa bênção, você busca essa abundância só por sua causa, você já começou mal, você já começou errado. Porque aquilo que Deus estabelece para nós não é para alcançar apenas a nossa vida. A salvação que Deus dá para nós não é apenas para nós, é para tornar-se um ministério para alcançar outros. As bênçãos das quais Deus permite que nós gozemos, que nós vivenciemos, não servem só para nós, mas servem para abençoar outras vidas. A bênção financeira que eu e você podemos receber na nossa vida não deve servir só para nós. Isso se chama avareza. Já ministrei sobre a avareza em Rondonópolis em algum outro momento. Isso se chama avareza. Mas quando nós somos abençoados e sabemos semear a partir daquilo com que somos abençoados, nós estamos no caminho
correto, entenda isso por favor. Então não adianta, querido, você ouvir essa mensagem se você está pensando em resolver o seu problema bancário, em resolver o seu problema financeiro, em resolver o seu problema patrimonial, mas se você está pensando em ser um abençoador e por consequência ter todas as demais questões resolvidas, aí sim você está no caminho certo. Eu quero pensar, querido, querida, com você a partir desta chave de entendimento, a chave de que Deus quer nos abençoar, mas que Deus deseja que nós observemos os princípios corretos para sermos abençoados da forma correta. E esse texto ele vai trazer algumas orientações para mim e para você, e eu gostaria de compartilhar algumas delas para nosso crescimento nessa noite especial. Em primeiro lugar, olha o versículo 13. No versículo 13, Deus fala para Jacó: essa terra é tua. Versículo 13, Deus já está dizendo: eu fiz uma promessa, eu honro com aquilo que eu falo, e eu fiz esta promessa desde o passado, esta terra pertence a você. Agora olha o versículo 17. No versículo 17, Jacó diz: este lugar é terra de Deus. Este lugar que Deus falou que é meu, na verdade não é meu coisa nenhuma. Esse lugar é casa de Deus. Esse lugar não é outro lugar, senão um lugar do próprio Senhor. Querido, em primeiro lugar, o primeiro ensino que o Senhor deseja deitar sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite especial: nós precisamos ser fiéis ao ponto de reconhecermos Deus como legítimo dono daquilo que nós achamos que somos donos. Nós precisamos ser fiéis ao ponto de reconhecer a propriedade de Deus naquilo que diz respeito às nossas vidas. Em primeiro lugar, porque Ele é nosso proprietário. Você se lembra daquilo que a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Se eu sou de Deus, tudo aquilo que é meu pertence a Ele. E Jacó entendeu isso muito antes de Pedro proclamar esta verdade preciosa que está registrada na palavra do Senhor para mim e para você. Querido, querida, nós precisamos discernir Deus como verdadeiro dono de tudo aquilo que diz respeito a nós. Se você se lembrar, em 1 Crônicas, no capítulo de número 29, Davi está promovendo uma grande coleta de recursos, de bens do povo, para deixar um caixa reservado para que seu filho Salomão pudesse construir o templo que abrigaria a arca da aliança de Deus. E num determinado momento, Davi precisa pedir para que o povo pare de ofertar, porque o povo já havia trazido muito das suas bênçãos, muito do seu ouro, muito da sua prata, e Davi já não tinha mais onde armazenar tanta oferta que o povo tinha trazido para consagrar para a obra da casa de Deus. E Davi ali faz uma oração, e a oração de Davi deve ser, querido, o princípio que rege o meu e o teu coração naquilo que diz respeito às nossas posses. A oração de Davi é a seguinte: Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para que possamos de uma maneira tão liberal doar ao Senhor, porque tudo vem de Ti e do que é Teu nós Te devolvemos. Esse é o versículo 14 de 1 Crônicas 29. Tudo vem do Senhor. Davi aqui ele está unindo a sua voz com aquilo que o profeta Ageu fala no capítulo 2, no versículo 8 do seu livro, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, todas as coisas pertencem ao Senhor. Paulo escreve isso quando ele escreve aos Coríntios: tudo pertence a Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E nós somos mordomos de Deus, nós somos despenseiros de Deus, ou seja, aqueles aos quais o Senhor confia o ministério de administrar aquilo que pertence a Ele. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, nos versos 11 e 12, a palavra traz um ensinamento precioso, confirmando esta verdade, e desta vez saindo da boca do próprio Senhor Jesus.
O Senhor Jesus, ele diz que se nós não formos encontrados fiéis na administração das riquezas de origem ímpia, de origem injusta, de origem mundana, não será confiado para nós a administração das verdadeiras riquezas. E se nós não somos fiéis na administração daquilo que é alheio, não será confiado a nós a administração daquilo que é nosso. Querido, querida, nós precisamos entender que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos um povo de propriedade exclusiva dEle, e se a nossa vida pertence a Ele, todas as coisas que dizem respeito à nossa vida e à nossa existência pertencem a Ele também. E a partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu me desprendo das coisas desta terra. Eu não quero que as coisas dessa terra me administrem, eu não quero que as coisas dessa terra me governem, mas eu vou governar as coisas dessa terra com os valores do dono dessa terra. Eu vou governar as coisas dessa terra com os valores do céu. Por isso que a palavra do Senhor lá em Colossenses, no capítulo 3, ali nos versos 1, 2 e 3, ela diz: pense nas coisas que são de cima, busque as coisas que são de cima, porque é de lá de cima, que você recebeu uma nova vida que estava escondida com Cristo em Deus. Somos cidadãos dos céus, e na administração do nosso patrimônio nesta terra, nós precisamos nos portar como tal. Sabe, querido, porque muita gente não é abençoada financeiramente, porque não entendeu quem é o dono das suas finanças, porque não entendeu quem é o dono do seu patrimônio, porque não entendeu quem é o dono da sua própria vida. E olha só, não adianta eu dizer que Deus é o dono da minha vida, mas não permitir que Ele seja dono das minhas finanças, do meu patrimônio, porque isso vai ser uma mentira. A própria palavra diz que eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Jesus fala isso lá em Lucas, capítulo de número 16, no verso 13. Não posso servir a Deus e servir também as minhas riquezas. Não posso me dobrar a Ele num culto de domingo, seja na minha casa, seja na igreja. Não posso me dobrar a Ele durante uma semana profética, seja na minha casa, seja na minha igreja, e durante os outros dias me dobrar diante dos meus recursos, do meu patrimônio, daquilo que o Senhor me permite ter. Primeira lição, Deus fala para Jacó: estou dando para você, versículo 13, versículo 17, Jacó fala, mas continua sendo do Senhor. Primeira lição sobre fidelidade para nós atrairmos a abundância de Deus nas nossas vidas, querido, querida, é reconhecer Deus como legítimo dono daquilo que nós achamos que somos donos. Em segundo lugar, eu quero apontar para você para o versículo 22. No versículo 22, a palavra fala que Jacó se compromete a dar o dízimo de tudo aquilo que Deus permitisse que ele alcançasse como proventos. Querido, em segundo lugar, a segunda fidelidade, que é matéria-prima da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, a fidelidade de nós superarmos a lei, a fidelidade de superarmos a lei. A lei diria, calma que eu já chego lá, a lei diria que o dízimo é uma obrigação do servo de Deus, e aqui eu estou dizendo que Jacó está superando a lei, quando ele resolve se comprometer com o dízimo, porque faltavam ainda 300 anos para a lei ser promulgada através de Moisés. A lei não tinha sido promulgada, o dízimo não era uma obrigação do servo de Deus. Aqui Jacó está 300 anos antes da promulgação da lei do dízimo, e Jacó ele resolve do seu coração, não porque a lei mandou, não porque existia um mandamento, mas ele resolve do seu coração consagrar ao Senhor o dízimo de todos os proventos que Deus permitisse que chegassem a ele. Querido, querida, muita gente dizima só porque fez um voto um dia na igreja dizendo que dizimaria. Muita gente dizima só porque quando entra lá pela porta da igreja
Do lado da porta geralmente tem um quadro ou uma caixa, ou seja, o que for, com um envelope lá dentro, com o seu nome de dizimista, porque você se tornou membro e faz parte dos seus compromissos de membro, entregar o seu dízimo domingo após domingo, mês após mês, na igreja na qual você serve. No entanto, querido, se é isso que te move ao gasofilácio, você está sendo movido pelo princípio errado. O que deve nos mover para o gasofilácio não são as nossas pernas, mas é o nosso coração. O que deve nos mover para o ambiente da oferta, da consagração do dízimo, não são as nossas pernas, não é o mandamento, não é o fato de a igreja esperar que eu faça isso, não é o fato de a igreja necessitar deste sustento para manter as suas portas abertas, mas deve ser o meu coração que diz: eu amo o dono desta obra, e eu reconheço a minha pequenez diante do dono de tudo aquilo que é meu, e por isso eu dizimo, por isso eu oferto. Querido, que deve mover a minha vida e a tua vida para a consagração dos dízimos no altar? É o nosso coração, movido por uma fé que não venha a ser trôpega, que não venha a ser vacilante, que não venha a ser cheia de dúvidas. O que deve nos mover é o amor por esse Deus que por nós deu tudo. Através do profeta Isaías, a palavra do Senhor diz que desde a antiguidade não se ouviu falar acerca de um Deus que trabalha tanto em favor daqueles que são seus. Amado, Deus está trabalhando em nosso favor, e o trabalho do Senhor gerou que Cristo fosse para aquela cruz, para que a nossa vida fosse resgatada, para que a nossa vida fosse comprada. E muitas vezes nós colocamos de novo preço sobre as nossas vidas, quando nós começamos a barganhar e negociar com o Senhor, barganhar e negociar com a igreja, barganhar e negociar com o ministério no qual nós atuamos, a partir daquilo que o Senhor espera que nós consagremos por amar a Ele. O Senhor espera que eu e você manifestemos o nosso amor quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, e não que sejamos movidos por lei, não que sejamos movidos pelo fato de um dia termos feito um voto no altar. Perceba, o fato de você ter feito um voto no altar é de fato algo relevante. Lá em Eclesiastes capítulo 5 verso 4, a palavra diz: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor requererá este voto de ti, e o Senhor não se alegra de tolos. É melhor que você não vote do que você não cumpra, é o que diz a palavra. O fato de você ter feito um voto é de fato relevante, é realmente relevante. No entanto, o que deve me levar a fazer um voto ao Senhor não é o fato de eu ter sido orientado pelo meu pastor, pela minha pastora a fazer isso, embora o seu pastor e a sua pastora tenham a obrigação de te ensinar acerca disso. O que deve me levar a ofertar e a dizimar é amar o Deus que resgatou a minha vida, aquele que não mediu preço por minha causa e entregou o seu próprio filho em amor por mim. Por que eu vou ficar medindo preço ao meu Deus? Porque eu vou ficar andando na linha da lei, sendo que dá para eu ir além. Jacó está ensinando para mim e para você, meu querido, minha querida, dá para ir além da lei, para honrar ao Deus que abençoa a tua vida de maneira tão abundante. Dois princípios preciosos que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Primeiro, Ele é o dono de tudo. Segundo, dá para honrar indo além da lei. Eu quero orar pela sua vida e profetizar na vida de você, meu irmão, minha irmã, que optar pela obediência, profetizar um 2021 de abundância financeira. Amém? Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é dono de todas as coisas, mas nos faz participantes da tua abundância.
E Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar agora sobre a vida deste irmão, desta irmã, da Igreja Metodista em Rondonópolis, e tantos outros irmãos e irmãs de tantas outras igrejas e outras denominações que porventura estejam acompanhando a esta programação especial. Deus, eu clamo, Senhor, cumpra a tua palavra sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva, e onde houver fidelidade por parte do teu filho e da tua filha, Senhor, que esta semeadura de fidelidade possa gerar, Senhor, uma colheita tremenda da tua fidelidade sobre a vida dele, sobre a vida dela. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos fiéis toda sorte de bênção, toda sorte, Senhor, de confiança do Senhor sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, confiança para que administrem, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor nesta terra, e em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, teu filho e a tua filha, possam ser movidos por valores do alto, por valores do céu, meu Deus, para abençoar vidas, e assim serem abençoados. Sobre a Igreja Metodista de Rondonópolis, eu quero profetizar prosperidade, o sim de Deus para a conquista, o sim de Deus para o avanço, o sim de Deus para o crescimento, e eu clamo em nome de Jesus. Vai abençoando a vida do pastor Bruno, vai abençoando a vida da pastora Karina, vai abençoando a vida do pequeno Benjamin, vai abençoando esta casa, esta família pastoral, fazendo prosperar, e que a prosperidade que alcance a vida dos teus filhos possa escorrer, Senhor, como óleo que escorre sobre o monte, possa escorrer sobre toda a igreja, sobre todo discípulo e toda discípula que anda em fidelidade. Eu profetizo a tua bênção, eu profetizo a vitória financeira, eu profetizo a tua graça, eu profetizo a abundância, em louvor ao teu nome, aleluia, amém, amém, glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, querido, querida, 2021 abundantemente grandioso na sua vida financeira, em nome de Jesus.